Doenças. A cada ano surgem novas doenças. Surgem novas pestes e as pessoas cada vez mais assustadas e mais apavoradas. Como vai ser em termos de doenças 2016? O que dizem os búzios? Nós colocamos acho que 2 ou 3 anos atrás, que nós teríamos uma cura e um controle eficaz para a AIDS. E realmente conseguiram. Foi feito, né? Isso. Há também já definido para 2016 uma cura efetiva, um controle para o câncer, que é uma doença que está assolando, né? Assolando a humanidade. Chapanã, que é o senhor da saúde, o que ele responde? O ano 2016 vai ser poupado por saúde. Estão fazendo um alerta muito grande sobre a história da dengue, né, e mais alguns mosquitos que importaram de fora, isso, que criaram Zika vírus. Justo, criaram algumas... Nós já temos essa evidência de algumas doenças problemáticas, tá? Mas o que me responde Chapanã? 2016 não vai haver nenhuma doença nova. Esse alerta que está sendo feito a nível de doença agora do mosquito não vai passar de muito alarido. Se as pessoas tiverem bom cuidado na sua casa, não manterem locais que possam acumular água, que possam acumular larvas, que a Secretaria de Saúde tem andado na volta, alertando, tem feito até um bom trabalho aqui em Rio Grande, né, casa e casa. Alguns pontos, né, como o cassino, não são visitados, não são corrigidos. Está havendo uma falha muito grande. Isso aí não pode. Eu sou testemunha, por exemplo, eu tenho um terreno do lado da minha casa, fica 1 metro de água, armazenado mais de meses, mosquitos, eu tenho que vir embora porque não dá insuportável do lado do cassino. Já fiz várias reclamações para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde está batendo no seu apartamento para ver se tem água na sua florzinha. Tem que atacar. Um terreno baldio de 300 metros de água, montoado de lixo, com água parada há mais de mês, é um risco, nada é feito. Então, existem algumas falhas também da Secretaria de Saúde. Mas tem feito um bom trabalho, tem se esmerado para fazer uma fiscalização mais eficaz. E você que está em casa, você tem que ter essa consciência, né, de não manter água nos seus vasos, de não manter um pneu com água, manter garrafas abertas, para que realmente facilite a extinção dessa situação. A praga vai existir sempre. Os 10 mandamentos já constou, né, que a praga era uma justiça divina. Então é uma história que é milenar. Então a praga sempre vai existir. Uma doença trazida por um animal sempre vai existir. Ou vai ser leptospirose do rato, ou vai ser do mosquito, ou vai ser do morcego, ou vai ser da pomba. Sempre vai haver uma praga. Faz parte da natureza, né, a transmissão de pragas. Mas 2016 não vai haver nenhuma situação de gravidade. O que vai acontecer? Hoje os meios de comunicações e as relações, as redes sociais fazem maior avaliação de tudo que acontece no mundo, que não acontecia há muito tempo. Sim. Então hoje está sendo feito um alarido muito grande a nível desse mosquito, mas isso aí sempre existiu. É que não era divulgado. Mas nada de doença nova, nada de situações críticas, mas depende também do ser humano, mais uma vez, de manter o seu controle de cuidado de higiene na sua casa, no seu pátio, para que realmente possa haver um controle total. E uma das descobertas que foi feito a nível de um controle eficaz do câncer, que é o maior problema da humanidade hoje, né? E no Brasil morrem milhares de pessoas diariamente com esse problema, 2016 vai marcar, porque vai ser uma recuperação total dessa doença. Vão realmente encontrar um controle definitivo que nem encontraram da AIDS. Hoje ninguém morre de AIDS. Hoje você sobrevive aí tranquilamente com um bom controle do vírus. Né? E o câncer, que é um descontrole de mutação, com certeza vai haver também em 2016 um controle eficaz, que vai poder controlar esse nível de doença que é tão trágico. Então 2016 vai ser um ano que vai ficar marcado a nível de saúde, de um controle definitivo do câncer, e nenhuma doença nova deve aparecer. As pessoas não sabem mais o que fazer, não sabem mais como fazer, a criminalidade tomou conta. O que os búzios preveem para 2016 em termos de segurança? Bom, uma coisa está atrelada à outra, né? Quando você fala falta de segurança, também fala em falta de trabalho e mão de obra.
Né? Nós temos um excesso de mão de obra na cidade e, lamentavelmente, foi criado muitas ilusões. Nós comentamos isso verdade. nas previsões do ano passado, né, que todo esse alario estavam fazendo aí de 15, 30 mil vagas em Rio Grande, que era tudo fantasia, que nós iríamos encerrar o ano com problemas. E, infelizmente, encerramos um ano com problema. E aí, quando você fala em segurança, uma coisa está atrelada à outra. Isso. Né, porque muita gente veio para cá, para a cidade, buscando novos trabalhos e novas fontes de roubo também. Sim. Isso é uma realidade, uma coisa atrelada à outra. Mas o que a gente pode falar de segurança? Nós temos que agradecer ao Pai Ogum, embora seja no ano dele, mas nós na cidade, hoje em Rio Grande, nós temos heróis, não militares. Quando se fala em brigada militar, nós temos heróis. Que com sacrifício procuram cumprir o papel. Correto, um salário miserável, um salário baixíssimo, né? Eles botam a vida deles em jogo por nós. Isso. Então nós temos que agradecer, em primeiro lugar, a valorosa corporação da Brigada Militar, dos bombeiros, que são os verdadeiros heróis, realmente os heróis da vida. Lembrado, né? só quando Justo. pega fogo, quando alguém cai na água. Justo, aí se lembra do bombeiro. Mas o que fizeram com o Corpo de Bombeiros no Rio Grande? O que fizeram com o Corpo de Bombeiros no Brasil? O que fizeram com a Brigada? O que estão fazendo com a Brigada, pelo amor de Deus? Né? E as pessoas nem todos são corruptíveis, né? As pessoas usam, respeitam a farda e respeitam o ser humano. Isso tem que ser dito. Né? Tem que ser bem feito esse voto de louvor, né, pelo trabalho deles. A segurança é caótica em todo o Brasil. Rio Grande piorou, mas piorou em face de um crescimento desgovernado. E sem motivo, né? Porque foi feito muita propaganda de milhares e milhares de empregos, que realmente foi fantasia. Né? E junto com isso aí vem o preço do crescimento. E o que aconteceu com a segurança? Nada foi feito. Não foi aumentado o efetivo. Não foi feito nada demais para Rio Grande. E hoje nossos valorosos, né, na realidade, heróis que nós temos, estão tentando se desdobrar, né, tudo que podem para conter a situação. Quando você fala assim, pelo amor de Deus, o tráfico tomou conta do Brasil. Rio Grande é apreendido droga todos os dias. E o efetivo da nossa Polícia Civil é menor, é pequeno que muita cidade grande. E eles fazem horrores, correndo atrás da máquina sem valorização nenhuma, sem respeito pelo governo do Estado. Isso é uma realidade. E aí se torna o quê? A segurança caótica. E infelizmente, gente, nós vamos ter um 2016 péssimo para a segurança. O aumento da criminalidade, né? E nós vamos ter que contar com quem? Com nossos heróis em Rio Grande, que são muito mal valorizados, muito mal recompensados para botar sua vida em risco. E eles mesmo assim vestem a camiseta do Rio Grande, vestem a camiseta do ser humano. E isso tem que ser colocado não só da Brigada Militar, mas em toda a corporação, até mesmo os bombeiros. Os homens se desdobram tudo que pode para nos ajudar. Isso tem que ser também valorizado, né? Porque é um esforço sobrenatural. Né? Muitas pessoas teriam largado a farda de lado e vão pegar qualquer outro serviço, ganham mais. Né? E não é o que preocupa. A criminalidade está agregada ao crescimento e à fantasia de emprego. E é realmente assim, ó, pelo que marca no ano de 2016, nada vai ser feito a nível de segurança ainda. Sim. 2016 vai continuar um caos para pior. Nós só vamos ficar mais ou menos bem em Rio Grande porque nós temos heróis, não temos soldados, não temos brigada. Nós temos uma corporação de Capitão América, de heróis. Nosso caminho é real, é real. Porque se não fosse eles, você não sairia da sua casa. Não sairia mais dentro de casa. Esse é um problema. Então, lamentavelmente, a segurança continuará caótica em todo o Brasil e, lamentavelmente, Rio Grande não vai haver mudança nenhuma. Não vai. Não vai haver mudança nenhuma. Vai ser para pior. Nós podemos contar com nossos heróis. Nós temos hoje uma corporação em Rio Grande que dá o sangue por nós. Né? Então nós temos que continuar realmente contando com eles. Pessoas que não gostam de ver os outros bem. O que os búzios dizem a respeito disso para 2016? Nós estamos passando aí uma passagem, infelizmente, né, de uma nova década. Né, e até mesmo a mudança do segundo milênio foi complicada, porque o que está assolando todo o Brasil e no mundo, né, infelizmente, é o desamor. O ser humano está perdendo valores. Isso vem agregando cada vez mais, né, o desamor total. As pessoas se sentem prepotentes, superiores às outras, ninguém mais pensa em ajudar ninguém, ninguém mais pensa em respeitar ninguém. As pessoas querem passar por cima do próximo.
E isso é que eu falei no início do programa, aonde Iemanjá e Oxalá, que são os pais da natureza, vêm justamente para corrigir. Não vem para bater, vem para corrigir. O que eu aconselho? As pessoas têm que ser benevolentes com o próximo, tem que ser consciente. Você não vai conseguir crescer e chegar a lugar nenhum subindo em cima do próximo. Ponha isso na sua cabeça. Eu não vou conseguir ser melhor do que você diminuindo você. Eu só vou ser melhor do que você quando eu conseguir entender que eu tenho que ajudá-lo. Aí eu vou mostrar que sou superior. Essa superioridade fantasiosa que o ser humano vive hoje, lamentavelmente, hoje nós estamos no século XXI, infelizmente, com a soberania. As pessoas acham que são dono da verdade, que são, né, a última bolachinha do pacote, né, grosseiramente falando é assim, sim, e que as pessoas não têm nada a ver, tem que passar por cima. E é aí onde as pessoas se quebram. Você só consegue ser alguém, você só consegue crescer quando você consegue entender que você pode ajudar o próximo, nem que seja com uma migalha. Né? Você chegar ali no asilo hoje, no asilo dos velhinhos, dar uma contribuição de R$10, porque é o mínimo que você pode fazer pelo próximo. Você está ajudando. Está ajudando. Tá? Não precisa dizer nada para ninguém que você está fazendo, mas você está ajudando. Então, perante as energias do astral, você está fazendo coisas boas, você está pensando no outro, porque você não está livre de amanhã cair lá dentro. Exatamente. A gente vê isso no dia a dia. Então, lamentavelmente, assim, o ano de 2016 vai continuar essa soberania do ser humano e é onde o ano vai ser corrigido. Por isso que eu disse no início do ano, você tem que ter consciência do que a maneira que você está procedendo, como você está agindo, tente ajudar o próximo naquilo que você pode, dentro das suas condições, dentro das suas limitações, porque o ano vai ser de ajuste de energias. O que você não mudar o seu pensamento e achar que avacalhando o próximo a maneira de você crescer, 2017 vai vir uma cobrança muito rígida.